Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi, esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 5 de agosto de 2016, sexta-feira, fechando mais uma semana. Vamos então às movimentações do mercado. Hoje um dia estável, nós tivemos uma variação positiva muito leve de 0,12%, né? Se a gente for olhar aqui o candle que nós temos hoje, nós temos basicamente um doji, um candle de pequena amplitude, com o fechamento muito próximo do que foi a abertura e um pouco de sombra para cima, um pouco de sombra para baixo, sendo que o mercado oscilou para cima, oscilou para baixo, mas nem a compra nem a venda conseguiram ser dominantes, né? Então dá para dizer que foi um dia neutro. Um dia neutro depois, que vem depois de um movimento um pouco mais direcional, no caso aqui alta, costuma favorecer um pouco o movimento prévio, ou seja, alta. Mas vamos entender um pouco melhor onde que a gente está inserido. Eu acho que me delonguei bastante nos últimos dois faróis explicando o cenário onde nós estamos, então hoje eu vou tentar ser um pouco mais rápido para não abusar da paciência de vocês que gastam talvez 15, 16, 17 minutos para ouvir só essa análise, tá? E se ficou dúvida, eu peço que vocês assistam os outros faróis, né, onde a gente se delonga bastante no que está acontecendo. Então eu vou só atualizar. Nós estamos dentro de um processo de alargamento, né? O mercado está andando de lado, ele inicia com pouca volatilidade, fazendo um movimento candle do lado de candle, isso começa a ganhar um pouco de amplitude, e o mercado vai oscilando cada vez mais, e vai abrindo para baixo e vai abrindo para cima. É um padrão particularmente difícil de operar, porque o mercado rompe um topo e volta para dentro da congestão, daí rompe o fundo, volta para dentro da congestão, tá? É cheio de rompimentos falsos e demora um pouco para tu conseguir perceber esse alargamento, tá? Aí já teve um movimento para cima, um movimento para baixo, um movimento para cima, um movimento para baixo e um movimento para cima. Tá na hora do mercado se definir, né? Eu até esperava que a definição viesse hoje, mas nós tivemos um candle de dúvida e não houve ainda uma definição. Onde nós estamos? Nós estamos numa região importante de resistência, onde passa a linha de tendência de baixa de longo prazo, conecta os topos do final de 2010 para frente. E com essa oscilação desse alargamento, a gente já tocou esta linha, essa zona dos 58.000, 58.500, que era para nós o alvo do movimento de alta, iniciado no rompimento, pelo menos que a gente podia entender como um ciclo altista, no rompimento aqui dos 51.600. Não, ok, a gente tinha o alvo de abril desse ano, em torno dos 55 mil pontos, mas rompendo essa região, um ponto bem forte era essa zona aqui. O mercado veio consolidando nesse alargamento muito próximo dessa resistência que eu dizia antes de ficar claro esse cenário de alargamento, é que se o mercado conseguisse romper essa congestão para cima, essa consolidação para cima, eu já não dava mais muito crédito, muita importância para essa resistência aqui. E por isso que agora essa resistência está com linhas mais finas, menos visíveis. Porque o mercado esvaziou a importância dessa região aqui, dando importância ao alargamento do momento, tá? Então, no momento que o mercado se resolver direcionalmente aqui, ele tende a acelerar e não vai ser aqueles 58.500 pontos que vai segurar o mercado. Pelo menos essa é a leitura que eu faço, tá? Se o mercado acelerar um movimento de alta aqui, provavelmente a gente vai buscar daí o topo de 2014 em torno dos 62 mil pontos. Tá. Bom, o mercado chegou num ponto decisivo, eu coloquei isso no farol de ontem. Eu esperava que o mercado acelerasse para cima, dada a superação da máxima de ontem, se isso viesse a acontecer, né? Ou, voltando para dentro da congestão, começasse a acelerar para dentro. Se acelerasse para dentro, tá, eu não acho que o mercado tem condições. Então seria o mais provável que ele afundasse de imediato. O processo
mais provável, no meu entendimento de gráficos, tá, seria o mercado continuar dentro de um processo de congestão, só que ao invés de ser uma expansão, como nós estamos tendo aqui, o mercado começar um processo de contração, formando uma figura que não é muito usual também, assim como essa aqui mesmo não é, que seria um diamante. O mercado inicialmente expande e depois contrai, formando uma espécie de um diamante aqui, e depois se definiria com o rompimento ou para cima ou para baixo. Tá? Então por isso estão todos esses riscos aqui. Tá? Só que o mercado não foi capaz de tomar uma decisão hoje. A gente teve um candle de indecisão e isso fica então para a semana que vem, já que a gente fechou essa semana, e a gente fecha essa semana com uma cara boa. Até. Né? A gente tem mais uma semana de alta, uma alta de 0,62% no índice Bovespa, deixando sombras inferiores, que não é uma característica baixista, é uma característica altista, de continuidade. E a gente não está tão sobrecomprado assim em relação à média móvel de 21 períodos. Em relação ao gráfico semanal, eu convido vocês a assistirem o bate-papo de position, que foi apresentado hoje, sexta-feira, pelo Stormer, como usualmente é toda sexta. Agora, ele ficou um tempinho fora, porque ele estava de férias, agora voltou. Tá? Bom, eu acho que é pertinente a gente olhar o gráfico do futuro, o WinK16. Tá? Então nós temos aqui também um alargamento no WinK16. Tá? O mercado tentou o rompimento dessa resistência e não conseguiu, ficou essa sombra superior. Isso aconteceu em duas oportunidades prévias e derrubou o mercado. É uma característica do alargamento. Então, vamos olhar o intraday. Tá? A gente tinha essa zona aqui com uma resistência importante e ela foi rompida ontem. Eu estava com a expectativa do mercado se resolver para cima e eu tive essa expectativa frustrada. O mercado inicialmente fez realmente um movimento de alta, só que da metade do pregão em diante o mercado veio corrigindo, e ao invés de segurar aqui e ir embora, que seria o movimento esperado, necessário, de acreditar que o mercado se definiu em quebrar o processo de alargamento e iniciar um movimento mais direcional, mais acelerado de alta. Ao invés de ele fazer isso, ele fez o quê? Ele veio corrigindo e fechou em correção, voltando para baixo dessa estrutura que foi rompida. Então isso aqui poderia ser um rompimento falso. A gente sabe o que acontece com rompimentos falsos, né? Mas o mercado ficou meio em cima do muro. Então o que eu falei ontem foi o seguinte: é muito importante a gente avaliar o pregão da sexta-feira, ver como é que o mercado vai se comportar. Se o mercado reagir já de uma forma altista e ir embora e romper esse topo, é porque daí provavelmente ele vai embora, ele acelera, ele quebra o padrão de alargamento. Tá? Mas se o mercado acelera para baixo, tá? Daí o processo de alargamento continua. Só que daí eu acredito que o mercado iniciaria um processo de contração, porque ele não pode alargar indefinidamente, o mercado não ganha tanta volatilidade. Tá? E o que nós tivemos hoje? O mercado abriu em alta, fez um primeiro movimento, não conseguiu romper para cima e tentou romper a linha d'água, não conseguiu inicialmente, aqui rompeu a linha d'água para baixo. Foi nesse momento, então, com bom volume de venda, olha como o volume para queda aumentou. A gente teve que pensar o seguinte: cara, o mercado se definiu para baixo, a gente entrou vendendo aqui. Tá? A gente entrou vendendo, imaginando que então o mercado iria fazer isso daqui. Tá? O mercado até veio caindo, a gente carrega a posição pelo método Busy Soijo, tá? Pela média móvel de 9, a gente carregava a posição até que a gente teve esse fechamento em cima da média móvel de 9, e daí a gente ajustou o stop para cima da máxima, do candle que rompe a média móvel de 9, a gente estava vendido aqui. Como tem essa sombra, isso aqui é uma contração, tá? A gente trouxe o stop para cá, e a gente acabou sendo estopado aqui. Tá? Então aqui a gente ficou líquido. Mas o viés ainda é de baixo. Tá? Só que o mercado vai para cima. E vai para cima da linha d'água, depois volta um pouquinho, e no final das contas a gente tem um dia de indecisão, completa indecisão. O mercado não conseguiu tomar uma decisão direcional, isso ficou adiado então para a semana que vem. A gente precisa do rompimento dessa resistência para cima, ou o mercado realmente
consolidando, firmando abaixo desta região aqui. Idealmente agora com fechamento abaixo desse fundo aqui. É isso que a gente precisa. Então isso que provavelmente vai gerar uma definição por parte dos preços e a definição resulta num movimento mais direcional. O que é bom para operar, fica mais fácil para operar. Então a gente não teve essa definição essa semana. A gente deve ter semana que vem. Tá? Qual que é a minha expectativa? A minha expectativa é alta, sempre foi. Eu fiquei baixista com o rompimento da linha d'água no intraday de hoje, só que a forma como o mercado reagiu não corroborou essa ideia que veio por conta do rompimento de linha d'água, dado o ponto onde nós estávamos aqui no gráfico. Tá? Um candle de dúvida, como esse, dentro de uma perna de alta, geralmente resulta na continuidade do movimento. Tá? E tem um detalhe muito importante que eu quero abordar com vocês, que é o mercado americano. Observem o que o índice Dow Jones fez. Eu vinha dizendo há bastante tempo que a gente precisava, para o mercado americano se definir pela retomada do movimento de alta, que era o que parecia que ele ia fazer, a gente precisava do rompimento da LTB, que é esta linha em vermelho aqui, com os preços voltando para cima da média móvel de 21 períodos. Tivemos essas duas características cumpridas hoje, e o que falta agora é a superação da máxima de hoje, na semana que vem, provavelmente na segunda-feira. Então, o índice Dow Jones, para mim, está dando uma sinalização importante de alta. Se a gente operasse o índice Dow Jones, se a gente pudesse operar diretamente, seria uma compra na superação da máxima de hoje, uma compra importante. Lembrando que isso é o processo de pullback do rompimento do topo histórico. E o que eu sempre falo é que se o mercado americano subir, é muito difícil o nosso mercado cair. O nosso mercado tentou cair com muita insistência hoje, mas foi muito difícil brigar com o mercado americano, a matriz, a gente brinca, né, que faz isso. Isso sinaliza alta. Então isso me faz pensar que o mercado ainda tem boas chances de se definir para cima, abortando a possibilidade de um diamante. Ok. Saberemos na semana que vem. E não vai ser os 58.500 que vai segurar o nosso mercado. O nosso alvo agora, se esse cenário se concretizar, o nosso alvo é 62 mil pontos. Tá? Então, esse é o gráfico do índice Dow Jones, está bem forte. O que eu dizia é o seguinte, até ontem ele não estava demonstrando muita força, a gente estava do rompimento da LTB, aconteceu hoje. Se o mercado perdesse essas mínimas, daí provavelmente ele buscaria essa região aqui, que é a próxima confluência de suporte. Mas não foi isso que ele fez. No S&P 500 futuro, a gente tinha um movimento, a correção era lateral, se mostrava mais forte que a correção direcionada para baixo do índice Dow Jones, e a gente precisava do quê? Do rompimento da resistência dessa consolidação. O mercado tentou o rompimento hoje, mas não conseguiu. Insinua o rompimento, mas não rompe essa região aqui. Então a gente espera pela semana que vem que isso aconteça. Na semana que vem que isso aconteça, mas a expectativa é de alta no gráfico do S&P 500 futuro. Okay. Então, eu ainda acho que o movimento de menor resistência, né, é para cima. Tá? E o dólar também já nos deu uma indicação ontem pelo rompimento do seu suporte. A gente sabe que não é sempre, mas geralmente o dólar é contracíclico em relação à bolsa. Se o dólar está caindo, a bolsa tende a subir e vice-versa. E ontem o dólar mostrou para nós, vamos pegar o WDO 16, eu gosto de olhar o mini. O dólar sinalizou uma venda tecnicamente bastante boa, rompeu essa consolidação. O índice Bovespa faz um movimento de congestão, o dólar também. O dólar rompeu para baixo ontem, esse candle aqui é o candle de ontem. O nosso índice ainda não rompeu, mas ele tenta romper para cima, que seria o natural considerando o movimento de queda do dólar. Então isso aqui foi uma venda e hoje o dólar caiu de novo. E com volume crescente, a expectativa é que o dólar siga em queda. No intraday hoje de novo a gente teve uma oportunidade de venda após o repique. O mercado ontem iniciou caindo, fez um repique, ofereceu venda aqui, mercado que é legal.
iniciou caindo hoje, fez um repique e a gente identificou, apesar de não ter formalizado as operações, né, a gente só sinalizou, deu oportunidades de venda principalmente pelo gráfico 5 minutos e veio corrigindo. A expectativa é que corrija mais. DI1F19, o juro caiu com força hoje e está se aproximando do suporte do fundo de julho. Se romper, abre espaço para continuidade do movimento de queda dos juros, o que poderia levar a uma expectativa de aumento, né, de alta para os juros, seria rompendo esse topo aqui, que não aconteceu. Então, esse contrato DI1F19 está muito próximo de abortar completamente esta cunha de caráter altista, basta romper esse fundo. O DI1F18, eu nem olhei o gráfico, está em cima de uma LTA, mas já começa a fazer aqui um pequeno zigue-zague descendente, a expectativa realmente é de queda, tendo suporte no fundo de junho, em 2.460. Então, pessoal, esses foram os principais movimentos desses gráficos, né, obviamente, no pregão de hoje. O mercado, o índice Bovespa ainda não se definiu. Eu ainda estou mais inclinado para alta, mas a gente precisa de um candle que acelere além desta linha de retorno vermelha. A gente precisa de um fechamento, idealmente, acima dos 58.500, 58.600 pontos para acreditar que o mercado vai firmar uma alta. Este é o Farol Aberto. Agora nós temos a parte 2 do Farol, onde a gente fala das ações, mas esse é um material exclusivo para os assinantes da LS Análise. Vocês estão convidados a ser nossos clientes. Eu fico por aqui, um bom final de semana e até segunda-feira.